dia, servidores, população em geral. Nós estamos hoje aqui com o candidato Ocimar Poli, que aceitou o nosso convite do sindicato para debater temas importantes, né, para a população, para os servidores. E agradecemos aqui a presença para esse debate saudável, onde todos podem ganhar. Exatamente. Bom dia, Ocimar. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, eu e a Dani, minha candidata a vice, né? Estamos aí para... Ou seja, a gente já conhece, né, os pontos que existem, já fui prefeito, a gente conhece a demanda do funcionário e a gente sempre teve um bom contato com o sindicato. É o que tem que continuar. Prefeitura, sindicato, funcionário. Porque eu falo para você, presidente, quem que é o principal foco de uma gestão pública? É o servidor. É o servidor público. Sai prefeito, sai vereador, entra vereador, mas quem que é que comanda, quem que toca a coisa? É o servidor. O servidor é o pivô de uma gestão pública. E eles sabem disso, que eu sei disso. Vamos lá com as perguntas. A nossa primeira pergunta seria sobre o reajuste do poder de compra. Tendo em vista que, ao longo dos últimos anos, existe uma grande desvalorização salarial dos servidores e que, até 2016, estávamos no ranking entre os 5 melhores salários do aglomerado urbano de Jundiaí. E agora estamos entre os últimos desse índice. Considerando que existe uma defasagem salarial de mais de 15% acumulada, como o senhor pretende resolver esse problema que está virando crônico no seu mandato? Olha, a gente tem que resolver. Primeiro passo. Você falou que a gente disputava o ranking, que ano? Em 2016, nós estávamos entre os 5 melhores salários da região. Ó, depois... Aí só foi caindo que nem... Então, vamos fazer um trabalho. Vamos voltar lá atrás, na época da minha gestão, que eu tenho que falar para dizer o que a gente vai fazer. Primeiro passo, para fazer o reajuste salarial, nós precisamos ver valor de folha, valor de arrecadação, valor de endividamento do município, que é grande, a gente sabe. Já tem apontamento do Tribunal de Contas, que se não for tomada uma providência mediante as dívidas, parar de fazer dívida, nós não vamos ter recurso para tocar o município para 2025 e diante. Então, é um assunto bem complicado. Tem que fazer o reajuste? Tem, mas prefeitura, sindicato e fazenda, que é o recurso público, para a gente ver o que nós podemos fazer e ir ajustando devagar. Um ano a gente tinha que fazer um aumento para os funcionários, né? No ano da minha gestão. E o que acontecia? Se eu fosse dar 7%, ou 8%, ou 10% de aumento para o funcionário, alguns cargos, né, o mais baixo, que era R$ 480 na época, que eram os coletores de lixo e o servidor braçal, ele teria um aumento de R$ 40. E alguns outros, né, outros padrões, que teriam o mesmo percentual, mas que teria um aumento maior do que o salário integral do funcionário. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos o valor montante da folha, qual daria a diferença, e dividimos por funcionário, criando um abono que hoje está incorporado no salário dele, não é isso? Teve funcionário, o mais baixinho teve 19,7% de aumento. Isso é um ganho muito grande, certo? E para dar uma alíquota, nós demos acho que mais 1,5% de aumento. Tá? Então, ficou estabilizado. Quem ganhava bastante não gostou muito do aumento, mas tem que ver também quem ganha menos. Porque hoje tem salários na prefeitura que ultrapassa os 30, 40 mil reais por mês. Então, se você der um aumento de 5%, nesses 10 são 2 mil reais, não é isso? Sim. Então, faz diferença. Então, essa diferenciação, que eu não concordo muito, que a gente tem que fazer uma equiparação. Para quando você dá um aumento, que seja um aumento bom para aquele que ganha menos e seja um aumento bom para aquele também que ganha mais que os demais, né? Mas são todos trabalhadores, a gente tem que olhar por todos eles. A gente vai tentar, veja bem, eu não posso chegar aqui e falar para você, servidor, eu vou fazer isso. Não, nós temos que sentar lá. Primeiro passo, ganhar a eleição. Segundo passo, vamos ver como que estamos as nossas receitas. Por isso que eu pergunto, que cheguei aqui, se você sabe quanto que é a folha de pagamento. Passa os 15 milhões de reais. Certo? É um volume grande. Acho que só da Guarda Municipal passa de 1 milhão. Então, se você vai somando, a gente tem que saber quanto podemos dar, quanto é a defasagem, quantos comissionados tem. A minha pretensão quanto a cargos comissionados é usar o máximo de funcionário da própria prefeitura.
como nós falamos aqui no início, quem que é o pivô que conhece o assunto da prefeitura são os próprios funcionários. Então, nada mais justo do que usar eles. Você não onera a folha, você valoriza o funcionário e ele conhece o serviço que ele tem que fazer. São pessoas certas nos locais certos. Joia. O segundo item, que é a progressão de carreira. De 2015 para cá, nós temos uma lei própria, né, que foi criada depois que a gente saiu de seletista para estatutário, que fala sobre a carreira dos servidores públicos, né, tão almejada. E nisso, o que acontece? Essa carreira tão almejada, ela nunca foi implementada durante esses 10 anos. Quer dizer, os servidores eles trocaram o CLT para o estatutário, deixaram o fundo de garantia que vinha ali como uma poupança e nunca receberam essa tal progressão. Qual seria o prazo para a implantação total desse dispositivo em seu mandato? Olha, Como seria? primeiro passo, vamos entrar lá e analisar esses daí. Ver as comissões que criaram isso daí, que montaram esse plano, junto com o sindicato, ver aonde estão as falhas e o que deve ser corrigido. Temos que analisar. Eu não conheço esse processo ainda. Eu tenho que sentar lá e conhecer, para a gente poder adequar isso daí direitinho nos trâmites legais, para que o funcionário não se sinta prejudicado. É isso? Sim. Quanto ao plano o estatuto e o seletista, eu acho que o estatutário tem que ter, mas para quem? O funcionário jovem que entra na prefeitura, certo? Funcionário jovem, ele entra lá com seus, 18, 20 anos e ele vai tendo a progressão dele. Porque vai chegar um momento que precisamos ver se vamos ter caixa para pagar o estatutário. Tem um monte de gente que entrou no estatutário e está aposentando. Não é isso? Como é que tá? Tem o caixa para fazer esse pagamento até ao longo da vida dele, o período? Vai ter entrada de recurso para fazer? Então, tem um monte de detalhe que tem que ver. Não é simplesmente, vou passar você, que tem 20 anos de seletista, e passar para o estatutário. É isso? Então, tem que ser melhor analisado isso daí, certo? Tem alguns entendimentos jurídicos que não foi feito de maneira correta. Pode ser que volte para trás ainda. Então, a gente tem que sentar lá, analisar, ver o que dá para se ajustar nisso daí e fazer o que precisa ser feito. O terceiro item é desfalque de servidores. Hoje contamos com um quadro reduzido de funcionários concursados e, ao longo desses anos, vários cargos foram extintos, igual a gente tinha conversado. O que acarretou uma sobrecarga de trabalho e muitos afastamentos de doença, principalmente de ordem psíquica. Sabemos que a terceirização vem aumentando e comprometendo o sistema público e a previdência dos servidores. Qual o seu posicionamento sobre a terceirização do serviço público? Qual a sua proposta para a reposição desses cargos de concurso? E quais as primeiras categorias para se repor dessa falta que já existe? Que falta funcionários, todos nós sabemos que falta, principalmente na educação. São os cuidadores de criança, os cuidadores de creche. Isso tem que ser revisto. Tem mais médicos, nós precisamos contratar. Então, tem uma faixa grande para se fazer. Mas precisa ver o impacto que vai dar nessa contratação, fazer novos concursos públicos. Então, a gente tem que ver direitinho para não ter um impacto maior que 48% na nossa folha de pagamento, que é o nosso limite. Né? E acho que hoje deve estar até ultrapassando já. Não sei como é que está coisa, mas teve ano aí de chegar a 52% da folha de pagamento. Mas quanto à reposição de funcionários, nós temos que fazer. As creches faltam profissionais, as escolas faltam profissionais. Precisamos contratar o pessoal para cuidar de crianças especiais que não temos, que são os psicopedagogos. E é uma infinidade de gente. Nós temos hospital não, posto de saúde lá do Quilombo. Tem um posto de saúde enorme feito lá. Não tem gente. É isso. Você vai no hospital, fila de médico, posto de saúde. Precisa de atendimento. Agendamento, você vai lá agendar uma consulta, a consulta leva meses para você agendar. Por quê? Falta de profissional na área. Então, a gente tem que sentar lá e rever. E parece que de 2012 para cá, não houve um interesse de gestores passar lá e dar continuidade no quadro, no que a gente vinha fazendo. Se em 2016 nós ficamos no ranking, foi porque nós trouxemos N indústria para Itupeva e aumentou a arrecadação.
onde você melhora o salário do funcionário, o aumento de arrecadação. Se não investir, se você não procurar o crescimento do município, tudo fica para trás. E nós ficamos para trás. Sinceramente, a minha cidade, a nossa cidade, ficou para trás de muitos municípios. E a gente disputava rankings nacionais de qualidade de vida, o que não temos mais. A quarta pergunta seria sobre o CAIS, né, que é o Centro de Atendimento ao Servidor. Foi uma conquista muito grande para os trabalhadores do serviço público. Além de facilitar o acesso dos servidores na entrega de documentos, protocolos de pedidos, desenvolveu um importante trabalho na prevenção e segurança no trabalho. Qual a sua proposta para regulamentar, fortalecer o serviço desse CAIS? Quais suas propostas de ampliar, principalmente, o apoio aos servidores que lutam contra a dependência química? Hoje, estamos aí ultrapassando mais de 2.000 funcionários, né? E esses problemas chegaram batendo na porta sem soluções ainda. Não é só na porta da prefeitura que bate esses problemas, né? Com alcoolismo, mesmo com droga, com problema psíquico. A gente tem tudo isso daí. A gente tem que ter um centro, eu não sei como está funcionando esse centro de atendimento, né, ao funcionário, mas tem que fortalecer cada vez mais. Se o funcionário não tiver uma saúde boa, não tiver condições de trabalho, como que ele vai desempenhar o serviço dele? Sim. Além dele atrasar o serviço dele, vai comprometer outros servidores, não é isso? Então a gente tem que investir cada vez mais no centro de atendimento ao funcionário. Não tenha dúvida nenhuma. Nós vamos sentar junto com o pessoal que trabalha lá e falar o que podemos ajudar, o que é necessário ser feito. É isso, se não tiver o entendimento e conversa, não adianta a gente vir com pergunta e resposta, pergunta e resposta. Tem que ter ação. Se não tiver ação, nada funciona. Às vezes não tem pergunta, vamos fazer ação. Quais as ações que temos que tomar? Temos que tomar essa e essa e essa. Pois então, vamos tomar. O que é mais viável? O que podemos fazer de imediato? Temos que estar lá para fazer. Certo? E eu sempre fui amigo e parceiro dos funcionários. Não tinha exceção. Eram todos funcionários. Vamos trabalhar, cada um cumpre o papel. O prefeito cumpre o papel dele, o funcionário cumpre o papel dele. Ah, joia. O quinto, sobre segurança nos locais de trabalho. Durante esse ano, sofremos algumas situações onde os servidores foram agredidos fisicamente durante o seu expediente de trabalho. Qual a sua proposta para melhorar a segurança dos servidores e população que utilizam esse serviço público? Agredir funcionário público é crime, né? Está na Constituição, isso dá cadeia, certo? O que tem que fazer não é só agressão do usuário, né, do contribuinte, mas sim agressão dentro da prefeitura, agressão moral, né, coação e outras agressões mais. Mas hoje acontece dentro da prefeitura, porque você não tem o direito de falar, você tem o direito de se calar e ouvir. Isso não existe. Não é só agressão do contribuinte, a gente sabe que tem agressão do contribuinte, agressão no trânsito, com guarda de trânsito, agressão até no guarda municipal, né, no atendente que dá uma resposta negativa, próximo à área de saúde, à área de educação. Então tem que dar segurança para ele e o suporte jurídico para essas pessoas. Mesmo funcionário com funcionário. Você sabe que existe isso, né? A coação, sim. Se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Se você falar isso, eu vou te coagir. Olha o que aconteceu, certo? Que fica aqui um relato. Não vou falar o porquê, mas aconteceu. Eu estava conversando com um funcionário na feira, de uma empresa terceirizada, operador do trator agrícola da prefeitura, na feira, num domingo. E o atual gestor estava lá. Na terça-feira, o funcionário foi demitido, que presta o serviço do trator agrícola para o município. Porque fizeram uma lei aí que pessoas que não têm um nível superior não podem ser contratadas. Aí abre o concurso, precisa do operador trator agrícola. Não temos, vem da onde? Você vai chamar um terceirizado até que não tenha no concurso. Essa pessoa estava conversando comigo na feira, porque nós somos amigos há mais de 50 anos, certo? É amigo mesmo. E você não pode conversar com as pessoas porque eu sou candidato ou porque ele é o funcionário. Certo? Então, por que ele foi demitido? Eu gostaria de saber. Certo? Então, isso é coação, isso é repressão. Isso tem que acabar. Isso é agressão moral. Servidores.
que é a sexta pergunta. Legalmente, o Sindicato dos Servidores Públicos, o SINSERV, é o único representante e porta-voz dos servidores, está no nosso estatuto. Como o senhor vê a relação entre o seu governo e a instituição do sindicato? Tem que ser a melhor possível. Melhor possível e coerente com as perguntas, né? Porque eu falava uma vez, nós reunimos o sindicato para estudar um percentual. E o presidente do sindicato, sabe o que ele falou para mim? Não, o reajuste é 25%. Não existe, né? Então, tem que ser bem moderado as coisas, tanto do lado executivo quanto do lado do funcionário público. Antes da gente discutir um aumento, tem que ver números, né? É sempre assim. Então, a porta vai estar aberta para o sindicato. Eu sou parceiro do sindicato porque é o que vai levar a resposta pro funcionário. Às vezes ele não consegue falar com o executivo, não consegue falar com o seu diretor ou secretário, mas ele tem o sindicato que dá o apoio a ele. Então, toda ação que for feita que envolve funcionário, sentaremos primeiramente com o sindicato. Vamos ver o que eles acham para depois tomar uma medida e colocar essa medida no papel. Essa é a nossa função. Joia. Que vai ser assim, né? Sempre comigo foi assim. Vamos conversar primeiro antes de tomar uma medida. Né? Vamos fazer concurso público? Espera lá, chama o sindicato. Onde é que está faltando, o que está precisando? Embora a prefeitura sempre sabe os quadros, mas tem que informar. Senão o sindicato ele fica fraco. Né? Então, você fortalecendo, dando compromisso ao sindicato, o sindicato está participando. No momento que o sindicato não participa, fica aquela briga de interesse. O sindicato tem que participar. Joia. Vamos falar agora sobre Vale-Refeição. Né? O Vale-Refeição, conquistado pelos servidores em 2018, que começou com uma diária de R$ 5,33, evoluiu ao longo do tempo, e no valor hoje que é R$ 16,90 por dia trabalhado. É notório que esse valor é insuficiente para a alimentação dos trabalhadores durante sua jornada, né? Pois, em média, uma refeição em Itupeva custa perto de R$ 30. Como equiparar o valor pago no Vale-Refeição com a realidade de nosso município? Precisamos ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Vai ter reajuste? Eu não sei como é que foi criado essa lei que criou o Vale-Refeição. Precisamos ver se quem traz refeição de casa, quem vai comer em casa, se todo mundo usa esse Vale-Refeição, que acredito que vai para todo mundo, né? Com certeza. Uma vez que você cria, vai para todo mundo. Precisamos ver valores, né? Ele é pago por dia trabalhado, né? Então aquele pessoal que está de licença, atestado, não recebe. Não, né? sim, Então, sim. É o que precisa ver. Veja bem, a gente fala de valores, você falou valores de? Hoje é pago R$ 16,90 por pessoa, dia. né? A Câmara, por exemplo, é R$1.000 e pouco já que eles recebem. A Câmara? Mas a Câmara, o recurso da Câmara, quem passa é a Prefeitura. Não, sim. É a Prefeitura que corre. Eles não precisam trabalhar, procurar receita, né? A receita deles é da nossa. E isso é um assunto que a gente tem que rever também com os futuros vereadores, futuros presidentes de Câmara, o repasse que é feito para a Câmara, né? Porque nós temos que investir na saúde. Só um detalhe, o funcionário sabe disso. 15%, não é isso? E 25% na educação. Mas 15% na saúde, você não consegue atingir o objetivo de uma saúde razoável. Razoável. Mas a Câmara pode até 7% do orçamento. Então, você vê a diferença que tem. Então, isso complica. Eu, quando fui prefeito, presidente da Câmara, exigia uns 6,5% do orçamento. Então, você vê, 7% é quase 50% do valor que vai para a saúde. Então, é aí que estão os entravezinhos, né? Se todo mundo moderar com o que pleita, né? Com o seu gasto, aumenta para cá. Sim, sim. Certo? Mas a ideia outro dia eu tive tem um restaurantezinho aqui do seu Fernando, amigo da gente, e a gente almoça. De vez em quando eu almoço lá, perto da refeição. É uma refeição bem simples, um prato, certo? Você pega uma carne, você pega saladas, pega o que você quiser lá, tá? Mas é R$19 a R$25, essa é a média, tá? Beleza. Sem refrigerante, sem nada, né? Essa é uma média. Sim. A oitava pergunta. Tendo em vista, a Secretaria de Infraestrutura está localizada em prédios antigos, né, separados, muito em situações insalubres, sem respeitar normas técnicas ambientais e de segurança do trabalho. Qual a sua proposta de reestruturação dessa secretaria?
E há a possibilidade de unificar em uma base única? Qual a sua projeção? A ideia Aí é mamão com açúcar. a ideia é fazer uma unificação, sim, de toda essa área, um local único. E nós usarmos esses locais para outras coisas. Você vê, aqui onde que existe plantão da ambulância, isso daí... Barracão central, onde pedreira. tem, digamos assim, onde tem o barracão ali, a ambulância, nós temos que fazer uma rotatória aí, para melhorar a mobilidade da cidade. Aqui na rua 21 de março não comporta mais. Eu lembro, eu era criança quando foi feito aquele barracão lá, eu tinha uns 7 anos de idade. De 6 a 7 anos de idade, quando construíram aquilo lá. O central. Isso, mas era o local para fazer. Hoje não é mais. Nós temos que tirar todo esse equipamento do centro da cidade. Tanto é que nós vamos criar a subprefeitura no Nova Monserrate. Hoje mora lá 25 mil pessoas, naquela região. Então, irá para lá uma subprefeitura. Isso irá equipamentos também para lá para atender aquela região. E, para o lado de cá, nós temos que tirar do centro da cidade, colocar num local mais adequado, com mais espaço, com mais segurança de trabalho, onde você vai ter a oficina, onde você vai ter a parte de funilaria que a gente tinha na prefeitura, a parte de elétrica, de veículo, da manutenção em geral. Então, todo esse equipamento tem que ficar num local só, inclusive a parte de manutenção de obras, manutenção de prédios próprios, né? Tem que ter um local específico. Isso faz um depósito grande de material. E, inclusive, o centro logístico da prefeitura, né? O almoxerifado da prefeitura. Tem que ter um centro logístico. Nós tivemos um problema de pneus aí, que não levou a coisa para frente e teve um furto grande de pneus. E está todo mundo quieto. Quem que é o responsável? Certo? E sabemos lá se foi só pneu, que foi, e as coisas pequenas. Né? Sim, sim. Então, tem um monte de coisa. Tem que colocar num local único, onde tenha os responsáveis para tomar conta. É isso que tem que acontecer. Tirar, isso tem que sair do centro da cidade, tem que ir para fora. Local para fazer? Tem. A curto prazo? Não. A curto prazo, de imediato, não. Mas ao longo de 4 anos, aí a gente vai resolver tudo esse pepino que tem aí. Joia. A nona pergunta. Qual a importância do servidor público no seu governo? É o principal. O prefeito sem um servidor, o que é? Só o nome de prefeito? Não. O servidor é a base de uma gestão pública. É a base de tudo. Certo? O servidor trabalha contente, trabalha feliz, trabalha com mais responsabilidades, trabalhando que tem alguém que está valorizando o serviço dele, a coisa é outra. Certo? Então, é a base de uma gestão pública, é o servidor público municipal. É ele que leva a cidade para frente. O prefeito dita a regra e quem vai executar são eles. Né? De todos eles, sem exceção. Até o mais simples lá, o nosso gari, né? Um varredor de rua, trabalhador braçal, até lá os procuradores. Que eu aprendi uma coisa com o doutor Enéas, foi meu professor. Enéas, lembra dele? Lembro. Ele falava que não existe a diferença entre os homens na sua inteligência. Não existe. Entre um astrofísico e um varredor de rua. Não existe. A única diferença é quem foi mais instruído. O varredor de rua não teve tanta oportunidade quanto teve um astrofísico. Essa é a diferença. Então, somos todos iguais. Depende das instruções e treinamento que a gente vai ter. Joia. E para finalizar, candidato Ocimar, a mensagem final é com o senhor. Só tem 1 minuto e meio aí para... Tenho. Eu gostaria de ter o apoio de todos os servidores públicos, de todos que estão nos ouvindo, pois eu, quando prefeito estava, eu fui um parceiro grande do servidor público e nós tivemos boas ações. E pretendo continuar fazendo e contar com vocês, professores, médicos, servidores em geral, todos vocês. Ó, tamo junto, 6 de outubro, vote 22.